Mas, falando em lugar, tem um lugar que é cativo, que deveria ser aí de consenso da sociedade. Você falou em Bolívar como um grande herói, e obviamente eu não vou botar na mesma prateleira, não é o que eu quero fazer, por favor, tome cuidado, mas num país de consciência política, a Marielle Franco não seria disputada pelas visões de falta de unidade política. Ela seria embalsamada em sua memória por uma unidade política por conta do crime que acometeu a sua vida, e o motorista Anderson, né? Foi vítima de um crime político, de um bárbaro crime político. Isso era para fazer com que os representantes que vão da esquerda à direita tivessem sensibilidade de perceber em Marielle um ponto limítrofe, no episódio Marielle, um ponto limítrofe da disputa política, né? A disputa política transbordou a ponto de metralharem o carro de uma vereadora, que eu falei outro dia no programa, Suzana, eu não tenho dúvida, se a Marielle não tivesse sido assassinada da forma covarde que foi, hoje estaria num patamar absurdamente grande em termos de representação nacional, seria uma deputada federal, estaria candidata aí a deputada federal, talvez ao Senado, ao governo de estado, mas seria uma voz incomensurável, né? Incomensurável para pautas que por vezes estão faltando, inclusive, até melhor qualidade para nos representar, né? E hoje começa a se decidir juridicamente o destino dos mandantes do crime, né? A começar pelos irmãos Brazel. Logo mais nós teremos, inclusive, imagens do STF para trazer para a nossa audiência. Quero te ouvir um pouco sobre isso, Suzana. Thiago, eu acho que esse é um julgamento que traz muita expectativa, assim, né? São muitos anos já, se não me engano, foi em 2016, certo? Agora eu não tenho 2017, 2018, eu lembro que era 18, não, né? Antes, né? Antes de 18. Deixa eu ver aqui que eu já boto aqui. Uma coisa próxima ao período eleitoral ali do Bolsonaro, então eu fico na dúvida. Foi 18 mesmo, 14 de março de 18. Porque 2016 eu estive no Rio de Janeiro e participei da campanha eleitoral dela. Assim, eu conheci de cumprimentá-la, né? Não era próxima dela, mas participei da campanha eleitoral dela à época. E eu lembro sempre que é esse intervalo entre 2016 e 2018, porque já estava próximo ali também da eleição do Bolsonaro. Eu acho que é um julgamento que traz muita expectativa, principalmente no campo da esquerda brasileira, né? É um crime bárbaro, é um crime, assim, na minha opinião, Thiago, eu sei que o julgamento está acontecendo hoje, mas eu ainda acho muito mal explicado, entendeu? Eu ainda acho esse caso muito mal explicado, assim, sabe? Então fechamos. Entendeu? Eu acho ainda, assim, que faltam peças nesse quebra-cabeça. Logicamente falando, a definição que eu dei, Suzana, foi que ele chegou ao meio, mas não ao fim, né? O download não se completou. Pode até ser, assim, eu confesso para vocês que eu não tenho conhecimento dos autos do processo para dar uma opinião propriamente jurídica a respeito disso. O que a gente sabe é que o próprio assassino, né, que levou ao conhecimento de que os mandantes seriam os irmãos Brazão e tudo. Então, assim, eu acho que é um caso que, enfim, se espera pela condenação dos mandantes, mas eu acho que a causa, a ordem desse assassinato, né, o que motivou propriamente as causas, eu ainda acho muito mal explicado, eu ainda não me sinto 100% convencida, e talvez acho que ainda faltem pessoas aí, e que a história tenha morrido ali, nos irmãos Brazão, mas será que já não tem mais gente envolvida nisso? Assim, eu confesso que eu particularmente me sinto pouco convencida pelo que foi apresentado até aqui. Eu espero que haja justiça, que aqueles que, havendo prova nos autos da responsabilidade, que eles sejam condenados, né? Assim, a gente pede pela aplicação com o rigor da lei, mas eu confesso que eu acho que essa história ainda vai dar pano para manga. Eu acho que não se descobriu tudo ainda sobre esse caso. E às vezes, Thiago, é assim mesmo. Tem casos na história que a gente só descobre a verdade mesmo depois de 20, 30, 40 anos. E tem casos que ninguém nunca se descobre tudo, né? Até hoje, a polêmica do Kennedy,
né? Tem muita polêmica. Então, assim, acho que esses grandes crimes, eles ainda dão muito pano para manga. Então, vamos ver. Espero que ocorra a justiça, né? Que a família sinta-se contemplada. Mas eu confesso para você, Thiago, que eu nunca me senti muito convencida por essa história ter fechado 100%, não. A Mônica Souto lembra aqui, né? A morte do JK é um caso, né? Que 30, 40 anos depois a gente ainda está conseguindo chegar a resoluções mais bem apuradas. Você sabe que quando o Washington Quaquá concedeu uma entrevista para o Luiz Nassif e fez esses levantamentos, foi tratado um pouco como teórico de conspiração. Mas, indo de novo na linha do que a gente falava sobre ciência, é completamente legítimo que algumas perguntas sem resposta suscitem pontos de interrogação sobre algo que tem que ser científico, né, tem que ser criterioso, que é uma decisão jurídica, vai na mesma linha, né? E tem pontas soltas que elas me deixam angustiados, né? É o tal do porteiro do Vivendas da Barra que sumiu, né? É o enquadramento de espaço-tempo dos vizinhos de Jair Bolsonaro envolvidos no crime no dia do assassinato, como é que diz assim, a agenda da família Bolsonaro no dia. Eu não estou aqui condicionando diretamente esse crime à família Bolsonaro, mas eu acho legítimo que se tenha suspeita do envolvimento do clã Bolsonaro, definitivamente falando, porque muitos indícios apontam para isso, mas parece que a coisa ficou batendo naquela porta, e já que ela não foi aberta, se encontrou ali uma janela para entrar no processo. É a sensação que eu fico. De novo, eu não estou dizendo que os Brazão não têm envolvimento. Aí eu discordo do Quaquá. O Quaquá, né, foi lá, fez foto com a família dos Brazão, e são os caras inocentes e tal. Não são as freiras da paróquia, não é o que eu estou dizendo. Mas até a motivação me parece menos visceral para o tipo de violência que foi cometida do que a motivação que eventualmente esses outros radicais tenham. Então, Suzana, hoje eu acho que começa a se resolver o caso dentro daquilo que o caso apresentou como possibilidade de resolução, mas eu sinto que ainda falta peça, viu? Falta peça e isso me angustia um pouco, assim, porque vai se fechar. Esse arco vai se fechar com os Brazão no processo, no julgamento. Pode, como você disse, amanhã depois se abrir outras abas, se descobrir outras coisas, sim, mas a mensagem que está se passando a partir da sentença da primeira turma é de que o caso estará resolvido, fechado, encaminhado, e eu não sei não. A principal prova nesse caso dos irmãos Brazão, assim, pelo menos a que puxa o fio, é uma delação. E todo mundo sabe, e todo mundo fica com um pulguinho atrás da orelha de delação. A gente que passou pelo processo da Lava Jato, a gente, né, assim, porque vamos lembrar aí do caso do Palocci, que jurou até que o Lula tinha feito pacto com o além. Sim, a pessoa inventa coisas extraordinárias em delação premiada, a gente sabe disso. Eu sou com a Dilma, eu não confio em delator. Então, assim, tem uma questão. Claro que não é só a delação. Tem atritos comprovados, eles bateram boca, né? Tem uma relação de atrito comprovado sobre uma discussão de fundiária no Rio de Janeiro, né? Que eles queriam uma regularização de uma área, ela não queria, eles tiveram atritos. Então, assim, não é que não tenha motivação, né, para isso acontecer. Assim, é uma história que tem lé com cré, não é uma coisa totalmente sem pé nem cabeça, certo? Mas tem coisas muito estranhas, né, assim, mal explicadas, e até isso que eu tô dizendo, que eventualmente envolve até a família Bolsonaro. Então eu sinto que não fechou tudo. E também sabe o que me estranha, assim, Thiago, foi a violência que foi determinada nesse caso. Porque eu acho que se fosse uma coisa só para resolver baixo, eu não sei se teriam feito dessa forma, porque foi um crime cinematográfico. Se você mata uma vereadora desse jeito, você está querendo passar um recado muito grande, entendeu? E me estranha isso ter sido por conta de uma discussão de uma lei. Eu não sei. Eu tenho a sensação de que não é só isso.
Não tô dizendo que eles são inocentes, mas eu tenho a sensação de que não é só isso. Mas enfim, sabe aquele tipo de coisa, assim, é o famoso não tem como saber. Por que alguém terminou com você? Isso aí é o famoso não tem como saber. Então tem que esperar. Vamos ver, né? Não tem como saber, mas que não fica em paz com a resposta do não é você, sou eu, não fica também, né? Então, é mais ou menos essa resposta que está sendo dada hoje, mas vamos acompanhar, é óbvio, né? Tem uma série de interrogações, vamos ver se algumas delas também serão suscitadas no julgamento. Tem isso também. Pode ser uma estratégia da defesa dos irmãos Brazão também levantar essa pulga, né, para eventualmente embaralhar o processo também, né, Suzana? Pode ser. Eu acho que tem muito mistério ainda aí. Espero que a verdade venha à tona 100% em algum momento. Que é isso, que eu espero que tenha, por exemplo, que não tem uma mensagem do Brazão, mate, entendeu? Ainda fala, assim, entendeu? Não estou dizendo que não tem contexto, tem, mas não tem, assim, como se diz, sabe, assim, a prova final, assim, essa... Aquela fulcral. Tá com pau, entendeu? Não tem, então, assim... tem muitas evidências, e tem outras linhas que parece que ficaram um pouco esclarecidas. Talvez isso importe mais, não é tentar inocentar os Brazão, é tentar entender outros possíveis envolvimentos aí. Mas, enfim, vamos acompanhar aí os desdobramentos. Pode ser que isso demore muitos anos ainda, Thiago. Vamos ver. O tempo dirá.